RZAG11, mais um fundo imobiliário do segmento agro que paga muitos dividendos. Galera, mais um relatório para vocês. Se esse conteúdo fizer sentido para você, não se esquece, dá aquele apoio para a gente, curte o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar. Então vamos aqui, mais uma vez, falar desse fundo imobiliário que eu sei que muita gente gosta, afinal é um fundo diferenciado, né? Um fundo voltado para o agronegócio, que nos últimos 12 meses aí pagou um yield muito bom aí de mais de 15%, teve uma desvalorização sim aí de 6,6% aproximadamente, mas de qualquer forma isso não desmerece o fundo. De qualquer forma, ele está pagando muito. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos pegar os últimos 5 anos, né? Ele não tem, obviamente, um histórico de 5 anos, mas só para a gente fazer uma comparação entre os meses. Nesse último pagamento aqui do mês de julho, que foi de aproximadamente 14 centavos por cota, foi um dos melhores, tá? Foi um dos melhores. Lá no ano passado, também em agosto, setembro, ele fez pagamentos aí de 14 centavos. Então, de qualquer forma, é um fundo que paga muito, aí 1,43. Vamos entender o risco dele, né? Será que isso vale a pena correr esse risco? Será que tem muito risco envolvido no RZAG11? Vem comigo então que a gente vai desvendar. É gerido pela RISA7, muita gente, né, questiona, como é que é essa gestão aí, como é que funciona. Então, pessoal, eu não gosto muito de ficar avaliando gestão em vídeos, tá? Porque eu acho que isso acaba entrando numa questão muito pessoal. Muita gente gosta de uma gestão, outros não gostam. Então, né, assim como a administração também, é administrado aí pelo Banco Genial. Então, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. O fundo começou lá em outubro de 2021. Tem uma... cadê a base de cotistas? Não achei aqui, mas depois a gente acha. Taxa de administração alta, tá, pessoal? 1,15% mais 10% de taxa de performance, né? 10% acima do CDI. Normalmente, fundos como esse batem o CDI, então normalmente você vai pagar esses 10% de taxa de performance. É como eu falei, né? 1,15 é alto, mas o fundo entrega resultado. Então tem toda uma questão, tudo isso você tem que colocar na balança. Mas de qualquer forma é alto, tá? Você não pode negar isso. Dividend yield anualizado, né? Isso aqui a gente acaba que não considera muito, porque, né, considerando o último rendimento, normalmente ele não vai pagar esses 14 centavos todo mês. Então, ele provavelmente, né, se tudo continuar como está, ele vai ficar na casa aí dos 14, 15%, que é um ótimo dividend yield. Vamos ver como que vai ficar, né? A gente tem queda de Selic aí para frente, então a gente tem que entender isso também. 5,52 é o spread médio da carteira, 100% originação própria dos ativos, 13,5, né, aproximadamente 14 centavos por cota, 31 ativos na carteira, valor patrimonial de 9,5, inclusive o PVP dele está um pouquinho abaixo, 0,98, tá? Então pode indicar que ele está descontado. Base de investidores, agora sim eu achei que eu queria, 64 mil, não é uma base tão pequena, tá? Mas não é uma base enorme também. 100% dos ativos indexados ao CDI, e é o que eu sempre falo. Fundo que cobra, né, performance em cima do CDI e tem ativos indexados ao CDI, normalmente você paga essa taxa de performance, tá? Então, sempre espere por isso. Duração média da carteira, 2,64, não é tanto, mas também não é pouco, tá? Vamos ver aqui, então, algumas informações, panorama, né? Aqui está falando da soja, as exportações de soja brasileira alcançaram a marca de 3,7 milhões de toneladas, representando uma redução de 11,64% em relação ao mês anterior. Entretanto, houve um notável crescimento de 37,86% em comparação à safra anterior. Aqui a gente consegue ver então, né, o preço aí da soja, o saco de 60 quilos, ele teve uma forte valorização, vocês sabem bem por quê, né? Infelizmente a gente teve a pandemia, isso jogou o preço das coisas lá em cima. Depois ele deu uma recuada, né, esse preço deu uma recuada e aparentemente está voltando a subir de novo. Não vou ficar lendo tudo, tá, pessoal? Afinal, né, senão a gente vai trazer um vídeo muito longo aqui para vocês, mas a gente tem informação aqui da soja, do milho, né, que teve basicamente o mesmo comportamento. O algodão também, aí, o arroba do algodão que também teve mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Então, a gente tem que ver o panorama geral para não ficar enrolando muito aqui no vídeo. Base de cotistas, né? Sistematicamente o fundo vem crescendo essa base de cotistas, 65 mil, é uma base já considerável, uma base sólida, então é por isso que a gente está falando desse fundo aqui. Demonstração de resultado do fundo, olha só.
A gente então tem informação aqui em julho de 2023, total de receitas foi superior aí a todos os outros meses que a gente tem em comparação, por isso, né, que o fundo deu uma melhorada aí nessa distribuição. A despesa dele é bastante constante, né, a gente consegue ver isso, então isso é muito interessante. A receita, por outro lado, né, tem alguns meses que ela varia um pouquinho para mais ou para menos. De qualquer forma, né, o fundo ele distribuiu aí 100%, ou seja, ele não costuma segurar, ele não faz reserva, né? Pelo menos por enquanto. Pode ser que lá na frente o fundo começa a mudar a estratégia dele. Então, espere o seguinte, se você investe no RZAG, né? Se em algum determinado mês tiver algum probleminha ali, alguma coisinha que faça a receita cair um pouco, é normal o dividendo também oscilar para baixo. É isso que você tem que entender. Como ele não faz reserva, ele não tem como segurar para, se caso acontecer alguma coisa nesse sentido, ele suprir essa necessidade. Então, é por isso que muitas vezes o provento dele acaba oscilando, olha só, de um mês para o outro. Por mais que é 1, 2 centavos, né, isso no dividend yield, no percentual, é muita coisa, tá? Rentabilidade, né, o fundo, historicamente falando, vamos até puxar a cotação dele aqui, ó, diretamente no Google. Historicamente, o fundo mantém, né, aí uma constância na cotação, não tem muita variação assim, igual outros fundos. Então, a gente consegue ver isso, isso é muito bom, né, para o cotista. Ele paga bastante, cobra um pouco de taxa aí a mais, mas também tem uma constância aí no pagamento e na cotação. Resumo aqui, a gente consegue ver, né, em relação às cotas emitidas, rentabilidade. De maneira geral, como eu falei para vocês, a rentabilidade do fundo ela é muito interessante, ela não é uma rentabilidade ruim. Inclusive, se a gente for olhar aqui, né, em comparação aí ao CDI e CDI+, o fundo ele acaba batendo esses indicadores. Inclusive nos acumulados aí de 2022, 2023 e 2021 também, ele apresenta uma rentabilidade boa. E vocês sabem, né, que nesse período a gente acabou pegando uma fase um pouco ruim para a indústria de fundos imobiliários como um todo. Então ele conseguiu se comportar muito bem. 100% do portfólio é indexado pelo CDI, tanto é que você vai acabar pagando, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, essa taxa de performance. Garantia, né? A maioria é por alienação fiduciária de terras mais o aval e 11% alienação fiduciária de grãos mais o aval. Portfólio por prazo, né? Superior a 3 anos é 88%, então a grande maioria é superior a 3 anos. A gente tem 9% até 3 anos e apenas 3% até 1,5 anos. Portfólio por cultura, maioria é soja, tá? Então o fundo ele está atrelado bastante à soja, né? Então quando você investe num fundo desse, pessoal, né, você está investindo no setor agronegócio. Você tem que pensar, né, como que está esse setor, como que está a economia para com esse setor. Então você tem que pensar dessa forma também. Se o setor vai bem, normalmente o fundo vai bem. É assim que funciona. Soja, né, a maior parte, metade do fundo, tem milho também, algodão, semente de soja, semente de pastagem, sorgo e outros, mas em sua maioria é soja. Portfólio por estratégia. A maior estratégia são investimentos de longo prazo. Isso é muito bom para nós aí que somos investidores de longo prazo. Tem aí um pouquinho de custeio de safra e também de caixa, né? Isso aqui é normal, custeio de safra, para quem não sabe, né? No meio do agronegócio tem uma necessidade de capital de giro muito grande, principalmente dependendo aí da cultura, né? Então a soja principalmente, o milho, enfim, tem uma necessidade de custeio sim de safra, então é normal. Portfólio por região, né? Aqui muita gente questiona, mas e a diversificação, como é que fica? É normal, tá, pessoal? Muitas vezes nesses estados aqui, principalmente a gente está falando aí de Mato Grosso, né, região centro-oeste aqui, até mesmo no Nordeste, né, é questão estratégica para o fundo. Se ele está nessas regiões, é porque muitas vezes o clima nessas regiões favorece aí o plantio dessas culturas, então é assim que a gente tem que analisar. Perspectivas com cenário favorável à queda da taxa de juros ao longo do segundo semestre do ano, a gestão identificou a oportunidade de realizar uma operação compromissada reversa, a fim de aumentar a rentabilidade do fundo. A operação foi estruturada e os ativos adquiridos foram a série sênior e subordinada do CRA do grupo MG, o que diversifica ainda mais o perfil dos ativos do portfólio e amplia a participação do fundo no Mato Grosso, principal estado produtor de grãos do país. Então, é o que eu falei para vocês, né, pessoal? Isso aqui é estratégico. Se ele está, né, no Mato Grosso, na região tal, é porque normalmente lá é onde
é onde as coisas funcionam para ele, entendeu? Então, nesse caso, não tem muito a ver com diversificação, tem a ver com objetivo, né? E por falar nisso, o objetivo da operação foi realizar um investimento de longo prazo, adquirindo uma fazenda vizinha que possui um alto potencial produtivo. A garantia do CRA é a alienação fiduciária da área com uma cobertura de 140% do valor e aval das pessoas físicas do grupo. Com a alocação atual do portfólio em 106%, a administração está focada no monitoramento dos ativos. Bom, aqui por fim, né, tem a carteira. Ao final do mês de maio, o fundo apresentava os seguintes ativos em sua carteira. Então, isso aqui é do mês de maio, então a gente não vai ficar se preocupando muito. Aqui tem a questão ao final do mês de maio, o fundo apresentava os seguintes ativos. É a descrição deles, né? Então a gente não vai se preocupar. Vamos apenas ver algumas informações para a gente encerrar esse vídeo aqui. Primeira coisa, né? Vamos calcular o preço justo dele, tá? Segundo essa fórmula aqui, não é nenhum tipo de recomendação. Vamos colocar o ticker dele, RZAG11. Rendimento aí dos últimos 12 meses foi de 1,51, realmente um rendimento muito impressionante. Taxa de desconto, como ele é um fundo, né, que paga bem, que tem essa taxa alta, que a gente tem que esperar dele um rendimento bom, a gente vai colocar os 15% para a gente ver. E olha só, mesmo colocando os 15%, o fundo ainda teria um preço justo maior do que o preço atual. Claro que se a gente reduzir isso aqui, 13% para mim tá bom. Obviamente o preço justo dele aumenta. E para a gente finalizar, vamos olhar aqui no nosso calendário como foi o pagamento aí e o dividend yield, né? Se considerando a cotação atual. Então, na cotação atual, nesse último pagamento, pessoal, foi de mais de 1,4%. É realmente um pagamento muito absurdo. E olhando os pagamentos anteriores, apesar de terem sido menores, né? Considerando a cotação atual, também é um yield excelente. E por fim mesmo, agora para finalizar, a gente vai olhar aqui RZAG11, bola de neve, quanto você precisa investir para fazer uma bola de neve com ele? Aproximadamente aí R$700, considerando o preço atual e também considerando o último rendimento. Pessoal, é isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim a sua opinião desse fundo, dessa gestora, né, desse administrador também, o que você acha, vale a pena ou não. E também no setor, né, um setor agro, um setor aí que muita gente gosta, outros preferem evitar. Deixa a sua opinião que é muito importante. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.